Certa vez Jesus iniciou seu ministério e ele estava ministrando a palavra e de repente ele entra num barco com os discípulos e fala para os discípulos: vamos ao mar alto. E foram. Este texto está em Marcos 4. E no meio do trajeto, aconteceu um evento. Então, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, em Marcos 4, versículo 35, até o versículo 41. O pessoal nem abre a Bíblia, né? Agora está fácil. Tem que exercitar, irmãos, amolar a espada. Marcos 4, 35 até o 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, porém, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver Jesus, mas esses discípulos estavam andando com Jesus, mas não o conheciam plenamente, e neste momento eles perguntam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, nós te agradecemos porque o teu povo está reunido aqui, já adoramos o teu nome através dos cânticos, através das nossas ofertas, mas agora, Pai, estaremos te adorando, dando a nossa atenção à tua palavra. Pai, mais uma vez eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o teu Espírito venha falar a cada coração nesta noite. Pedimos a Ti que o Teu Espírito, Senhor, fale profundamente a cada coração, da maneira que o Senhor assim desejar, porque cada vida que aqui está, o Senhor conhece, e o Senhor sabe como alcançar esses corações. Então, alcance-os para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa história aqui é bastante conhecida, não é? Todos aqui já conhecem, o pastor Carlos já pregou aqui pelo menos, que eu me lembro, umas 10 vezes, né, pastor? Então não é um texto estranho para os irmãos, é um texto conhecido. Normalmente nas correntes da fé também é um texto que o pessoal utiliza bastante para falar a respeito da fé.
Mas o fato é que este texto aqui, aqueles discípulos que estavam andando com Jesus, diante dessa situação, eles passaram a conhecer mais um pouquinho de quem era Jesus. Estava tudo muito bem, Jesus teve um dia como sempre, ensinando a respeito do reino de Deus, realizando sinais e maravilhas, curando enfermos, levantando o coxo, fazendo aquele com mão ressequida, fazer as mãos funcionarem normalmente. Mas no final do dia, Jesus fala para os discípulos: olha, vamos para outra banda. Provavelmente aqueles homens já estavam cansados. Andar com Jesus não devia ser fácil não, irmãos. Hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem transporte. Aqueles homens naquela época era tudo, ou ia a pé ou ia andando, né? Tinha essas duas opções. E eles provavelmente estavam cansados, porque uma grande multidão sempre estava em volta de Jesus, porque as pessoas queriam ver quem era aquele homem que estava ali na Galileia realizando tantos sinais e tantas maravilhas. Então, numa tarde, eles entram no barco e vão remando tranquilamente. Mas, de repente, irmãos, diz o texto, que levantou-se uma grande tempestade. Os ventos começaram a soprar mais forte, as ondas começaram a se agitar, e ao agitar o barco, aquelas ondas batendo, aquele barco balançando, as águas começaram a entrar dentro daquele barco, e aqueles homens estavam se esforçando para tirar aquelas águas que estavam entrando dentro do barco, para que o barco não afundasse. Aqueles homens, queridos, estavam desesperados naquele momento. E olha que, para aqueles homens ficarem desesperados, é porque a coisa estava feia mesmo. Que aqueles homens estavam acostumados a andar de barco para lá e para cá, pescando, trabalhando. Para aqueles homens ficarem desesperados, significa que foi uma grande tempestade. Eles não consultaram o pessoal da meteorologia, né? Não consultaram o pessoal da marinha, né? Para ver se o mar estaria navegável naquela tarde. Mas o fato é que aqueles homens foram pegos de surpresa. E aquela onda se agitou, aquela tempestade chegou, e eles ficaram desesperados. Então, a primeira coisa que a gente acontece, queridos, que, de repente, a sua vida pode estar tudo muito bem, ou estava muito bem. Estava tudo indo direitinho, as crianças no colégio, você empregado, todos saudáveis, a conta, que nem do Daniel, cheia de dólares, igual do Alex também, né, Alex? Estava tudo muito bem, irmãos. Mas interessante que a nossa vida é assim. Parece que as coisas vão indo muito bem, mas no meio do caminho, as coisas podem acontecer. Muitas vezes, no meio do caminho, a tempestade vai chegar, e isso é para todo mundo. Não importa se você é servo de Deus, não importa se você não conhece o Senhor, não importa se está na igreja ou fora da igreja, o fato é que um dia ela pode chegar. E pode ser que ela nos pegue de surpresa. Pode ser que, ao ouvir uma notícia, você perca a sua estabilidade. Tem notícias que nós recebemos, parece que o chão desaparece. Olhamos para o lado e não tem alguém que possa nos ajudar. Há momentos que as lutas chegam, as tribulações chegam, parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós não vamos dar conta. Parece que a gente
não tem solução. Olha para um lado um problema, olha para o outro problema, olha para trás, você não vê esperança, olha para frente também não. Mas aí o salmista diz: olho para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A tempestade vem para todo mundo. Então precisamos estar preparados, porque nós não sabemos quando ela virá. E quando ela chegar, como nós estaremos para enfrentá-la? Então precisamos entender, sendo crentes ou não, as tribulações virão, as lutas virão, as dificuldades virão, mas nós precisamos estar preparados para enfrentá-la. Mas o lado bom, queridos, dessa história, por mais que aquela tempestade estivesse forte, por mais que aquelas ondas estivessem muito agitadas, por mais que as águas estivessem entrando dentro do barco e parecesse que aquele barco fosse afundar, aqueles homens não estavam sozinhos. Jesus estava com eles no barco. Não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura, havia outros barquinhos que partiram com eles. Naqueles outros barquinhos, Jesus não estava dentro, mas no barco daqueles discípulos, Jesus estava ali com eles. Aqueles homens estavam desesperados, mas quando olhamos para Jesus, diz que Jesus estava deitado, dormindo naquele barco, em uma almofada, irmãos, imagina isso, o barco sendo sacudido, o barco sendo achocalhado, o barco balançando, o barco quase de cabeça para baixo, mas Jesus estava descansando. E aqueles homens estavam desesperados. Aqueles homens não estavam sozinhos, irmãos. Há momentos que as tribulações chegam, há momentos que as lutas chegam, e às vezes você pensa assim: puxa, estou sozinho, ninguém está vendo, ninguém está enxergando o que eu estou passando. E às vezes você grita, igual aquele personagem: e agora, quem poderá nos defender? Tem horas que o Senhor está em silêncio, tem hora que o Senhor parece que está calado, tem hora que parece que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando, mas Ele está vendo. O Senhor está vendo o que eu e você tem passado. A gente fala domingo após domingo, o nosso Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele vê todas as coisas, mas há momentos que parece que nós nos esquecemos, parece que nós esquecemos do que Ele tem nos revelado na Sua palavra. Parece que quando estamos enfrentando as lutas, parece que quando estamos enfrentando a tribulação, nós esquecemos que tem um Deus que está guardando as nossas vidas, que tem um Deus que está protegendo as nossas vidas, que tem um Deus que nos conhece, que tem um Deus que tem a solução para todos os problemas. Aqueles homens estavam ali naquele barco, mas Jesus também estava ali, irmãos. Eles não precisariam estar daquela forma, desesperados como estavam, porque Jesus estava no barco. Se eles estavam ali naquele barco, desesperados com Jesus dentro do barco, imagina os outros barquinhos que estavam também enfrentando a mesma tempestade sem Jesus. Então nós sabemos que a tempestade vai chegar para todo mundo. Mas é melhor quando a tempestade chega, nós estamos com Jesus. É melhor quando a tempestade chegar, Jesus esteja no nosso barco. Porque no barco, naqueles outros barquinhos, Jesus não estava lá. Se para aqueles homens aquela tempestade estava sendo uma tempestade terrível, imagina para aqueles barcos em que Jesus não estava presente, irmãos. Já pensaram nisto? As tribulações virão, as lutas virão para todos nós. Mas o importante é que quando ela chegar, Jesus esteja conosco, no nosso barco. Jesus esteja presente em nossas vidas.
Porque se Jesus estiver presente em nossas vidas, se Jesus estiver dentro do nosso barco, nós sabemos que por mais terrível que sejam as lutas, mais terríveis que sejam as tempestades, quando clamarmos, quando suplicarmos, quando gritarmos por socorro, Ele nos ouvirá. Aqueles homens gritaram, aqueles homens despertaram Jesus. Mestre, acorda, o Senhor não está vendo que estamos perecendo? E Deus, queridos, Ele é um Deus tremendo, né? Quando Deus fica calado é porque Ele quer chamar a nossa atenção para Ele. Quando Deus fica calado, Ele dá para a gente a oportunidade da gente lutar com as nossas forças, né? A gente usa a nossa sabedoria, a gente usa os nossos recursos, a gente usa as nossas estratégias, a gente usa tantas coisas para vencer aquela dificuldade, e parece que a gente deixa ele para o último, né? O último recurso, e ele está ali quietinho. E é nesse momento, queridos, que vai revelar aquilo que está dentro de nós. Quando as lutas chegam, Deus está calado, e a gente vendo a onda subindo, as lutas aumentando, as dificuldades piorando. Neste momento, vai revelar quem de fato nós somos. No meio das lutas, no meio das tribulações, o nosso ser é exposto. O nosso caráter é exposto. Nós mostramos quem de fato nós somos, porque no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das dificuldades, não tem como a gente fazer teatro. Não tem como a gente fingir quem nós somos. Não tem como fingir que somos espirituais. Não tem como fingir que a gente conhece a Deus, porque na hora que as coisas acontecem, ou você é, ou você não é. A gente vê pessoas passando por lutas, algumas passam por lutas piores do que a nossa. E a gente vê que aquelas pessoas passam, suportam, vencem, e você pergunta, meu Pai do céu, como essa pessoa suportou todas essas coisas? Como é que ela suportou tantas tribulações, tantas notícias ruins, tantas coisas terríveis aconteceram com ela, mas ela suportou, ela venceu. Enquanto outras, passando por adversidades, elas se perdem, elas naufragam na fé, elas abandonam tudo, elas fazem coisas que não deveria fazer como servo do Senhor. Elas buscam recursos que não agradam o Senhor. Toma atitudes que estão fora da palavra de Deus. Entende isto? Então as lutas virão. O que vai fazer a diferença é se Jesus está no barco ou não. Mas no momento em que ele estiver calado, eu e você precisa estar firmado nele, olhando para ele, sabendo que no momento exato, no momento certo, o nosso Deus irá agir. No momento certo, Deus irá realizar as suas maravilhas. No momento certo, Ele irá fazer proezas. No momento certo, Ele trará solução. No momento certo, Ele trará cura. No momento certo, Ele trará libertação, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade para nos socorrer. A vida daqueles homens estava em perigo, mas Jesus estava ali. Quando eles clamaram e despertaram o Senhor não fez nenhum estardalhaço. Não sei se os irmãos conseguem imaginar nosso Senhor naquele barco, no meio daquela tempestade, calmamente, aqueles homens desesperados,
Aqueles homens já estavam com salva-vidas, com os botes armados, e Jesus calmamente se levanta e diz: vento, aquieta-te. Mar, sossegai. E diz que no mesmo instante, tudo voltou à normalidade. Isso que é Deus, irmãos. Mas interessante que os discípulos já tinham visto Jesus realizar alguns sinais, algumas maravilhas. Mas este sinal, este milagre que Jesus realiza naquele momento é algo inédito. Eles não imaginavam que Jesus podia fazer, eles já tinham visto Jesus fazer os peixes entrarem na rede, mas ainda não tinham visto Jesus acalmar uma tempestade. O nosso Deus, queridos, é um Deus tremendo. O nosso Deus, ele tem soluções que muitas vezes não passa pelo nosso intelecto. Nosso Deus tem solução para todos os problemas. E às vezes a gente está passando por uma luta, uma tribulação, a gente começa a orar: Senhor, meu problema é esse, resolve desse jeito, resolve daquela maneira. Jesus, faz isso acontecer, faz aquilo acontecer, que seja assim, que seja assado. E a gente já tem na nossa mente algumas soluções, e a gente começa a clamar a Deus para que haja daquela maneira. Mas o nosso Deus, queridos, muitas vezes vai realizar um sinal, vai realizar uma maravilha, vai trazer algo à existência, vai fazer algo inédito na sua vida. Você vai falar: puxa, eu pensei de um jeito, mas ele fez de outro. Por quê? Porque Deus é criativo. E Deus é um Deus que sabe nos surpreender. Não precisa ser do nosso jeito, então você clama: Deus, meus problemas chegaram, a tribulação está aqui, Deus me socorre, me salve, espere, porque Ele vai agir da maneira dEle. A solução é dEle. Ele tem N maneiras de resolver os nossos problemas. Ele é Deus. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Muito bom. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Quem já estudou química aqui? Na escola, não é ser químico não. Ninguém estudou química aqui, todo mundo fugiu da escola, né? Qual é a fórmula da água? H2O. E a fórmula do vinho? Eu não sei também. O fato é que, queridos, Jesus fez um milagre que transformou a química, transformou a água, que era H2O, em outra coisa. Se você colocar no microscópio, não é água, é vinho. Ele mexeu na física e na química, irmãos. Já pensou nisso? Esse tipo de milagre não é tão simples não, queridos. Ou melhor, não é simples, por isso é milagre, né? Tem nada de simples. Eles tinham visto Jesus fazer, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Uma pessoa sem perna, a perna nascer, isso é fácil de fazer, irmãos? Não. Ele consegue alterar a biologia. A gente já viu N experiência aqui na igreja de pessoas que foram curadas por Deus. Pessoas que tinham tumores desapareceram. Pessoas que tinham determinada enfermidade desapareceu. Por quê? Ele tem poder sobre a nossa fisiologia, Ele tem poder sobre a biologia, Ele tem poder sobre a química, sobre a física. E Ele também tem poder sobre a natureza, porque Ele é Deus. Então, irmãos, não sei como Deus vai entrar na sua vida, não sei qual vai ser a solução, não sei a maneira que Ele vai atuar na sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Ele pode, e Ele vai.
De que maneira, não importa. O importante é, se ele estiver no barco, se ele estiver na sua vida, se ele faz parte, se você se relaciona com ele, se você está clamando, suplicando, ó Senhor, venha ao meu socorro, venha ao meu auxílio, ele virá. Irá realizar maravilhas na sua vida. Um dos nomes dele é que ele é maravilhoso. Se ele é maravilhoso, ele vai realizar maravilhas na sua vida. O problema é que a gente tem usado algumas palavras fora de contexto, né? Normalmente você vai lá no McDonald's e fala assim, olha, esse McDonald's é maravilhoso, né? Aquele sanduichão, né? É maravilhoso, irmãos? Não, é gostoso. Mas a gente fala que o hambúrguer é maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus, está vendo? A gente está pegando uma palavra que era aplicada só a Deus. Deus é aquele que faz maravilha, Deus é maravilhoso, e transformamos no hambúrguer. Parece brincadeira, não parece? Mas é o nosso adversário trabalhando para tirar a glória que pertence somente a Ele. O único que é digno de louvor, o único que é maravilhoso é o nosso Deus. Quando eu era criança, uma vez eu falei assim, eu adoro isso, mas foi para minha avó Marta. Ela disse assim, adorai somente a Deus. Então a gente usa certas expressões no nosso cotidiano e a gente não vigia, a gente não adora nada no seu Senhor. E às vezes a gente usa essas expressões que deveriam apenas ser dirigidas a Deus, como o nosso Deus é maravilhoso, não o hambúrguer. Eu adoro o time de futebol, não, eu adoro somente a Jesus Cristo. E a gente precisa colocar essas palavras no lugar, porque nada pode ocupar o lugar dele. E o que vai fazer a diferença quando as lutas vierem, é como eu e você vê o Senhor, como eu e você conhece o Senhor. Aqueles homens ficaram perplexos, o temor tomou conta deles. Por quê? Porque eles falaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este Jesus? Quem é este? Entende, irmãos? Se você perguntar para as pessoas quem é Jesus para você, cada religião vai dar uma definição de quem é Jesus. E pode ser que a definição que ele tenha, ou o conhecimento que eles têm de Jesus, seja um conhecimento muito equivocado a respeito de Jesus, porque eles não conhecem Jesus de verdade. Aqueles homens conheciam Jesus pessoalmente, mas ainda não conhecia ele na essência. Mas neste momento ele pergunta, quem é este? E o temor tomou conta daqueles corações. Tomou conta daqueles homens. Porque o que ele realizou, homem algum tinha realizado, e que eu saiba, ninguém realizou um milagre como aquele. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você que está nos ouvindo nesta noite? Se Jesus para você foi apenas um mensageiro, como algumas religiões, no meio da tempestade, você pode ficar frustrado, porque não é o verdadeiro Jesus. O Jesus verdadeiro, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O Jesus que nós conhecemos esteve aqui entre nós, em carne e osso, 100% humano, mas 100% Deus. Algumas pessoas conhecem Jesus apenas como uma figura histórica. Outros conhecem Jesus como apenas um profeta. Mas se o seu Jesus é apenas um profeta, apenas um personagem na história, eu convido você a conhecer um Jesus todo-poderoso,
que tem poder para acalmar o vento, que tem poder para acalmar a tempestade, que tem poder sobre todas as coisas. Porque no Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo aqui é Jesus. Então a palavra diz que no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, Ele já existia. Antes deste mundo visível que nós conhecemos existir, Ele já existia, já estava lá. Antes de existir qualquer homem sobre a face da terra, antes de existir Moisés, antes de existir Abraão, antes de existir tantos outros personagens, antes de existir Maria, Jesus já existia. Na eternidade Ele já existia, irmãos. Então a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, antes de todas as coisas, Ele já era. Ele é, Ele existe. E diz que no princípio Ele estava com Deus. E diz mais, Ele era Deus. Se Jesus que você conhece não é Deus para você, eu convido você a conhecer esse Jesus que é Deus. Esse Jesus que tem realmente poder e autoridade sobre toda a criação. E diz que no princípio Ele estava com Deus. E diz mais, todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus é o Criador deste mundo que você conhece. Em Colossenses vai dizer que Ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O mundo espiritual e o mundo físico foi criado pelo nosso Deus Jesus Cristo. Ele apenas não criou todas as coisas, mas se Ele não estivesse lá, as coisas que nós conhecemos não existiriam, porque Ele é o princípio de toda a criação. Então aqueles homens que estavam no barco, eles puderam ver um Jesus encarnado, Deus encarnado, mas eles puderam conhecer que esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que criou o universo, e diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Jesus. Não falo de vida apenas biológica, porque Ele criou e sustenta todas as coisas, inclusive a vida biológica. Mas também Ele cria e sustenta a nossa vida emocional, o nosso ser, quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, Ele dá para mim e para você uma vida diferente, que é Zoe, a vida de Deus. Só Ele pode dar. Nele está a vida, ou seja, a vida eterna. Se você deseja receber esta vida abundante, esta vida que nunca acaba, somente nele. E a prova que a vida está nele, que Ele esteve aqui na terra, morreu naquela cruz, derramou o sangue dele por mim e por você, foi sepultado, mas diz a palavra que ao terceiro dia Ele venceu a morte, está vivo para a glória de Deus. Ele venceu a morte, porque a vida está nele, a morte não consegue detê-lo. Ele mesmo fala de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que estiver morto, ainda que esteja morto, viverá. Porque a vida está nele. Não tem como tomar posse da vida eterna sem conhecer Jesus. Não tem como sermos livres do poder do pecado sem conhecer Jesus. Precisamos conhecer este Senhor. Mas diz a palavra que quando Ele esteve aqui, Ele veio a este mundo,
Diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, ele criou o mundo, mas o mundo não o conheceu, não o recebeu, não acreditou nele. Diz que ele veio para o seu, o que era seu. Ele veio para o que era seu. Ele veio para encontrar-se com a humanidade. Ele veio para se relacionar conosco, mas diz que os seus não o receberam. E ainda hoje, depois de ouvirmos falar a respeito de Jesus, esses 2000 anos, muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus. A igreja tem proclamado que Jesus é o Salvador. A igreja tem proclamado que Jesus é Deus. A igreja tem proclamado que Jesus é a única esperança. Mas muitos estão ouvindo e não têm recebido. Muitos estão rejeitando o Cordeiro de Deus, o único que tem poder para perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Mas aí também João vai dizer que, mas todos quanto o receberam, todos aqueles que o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você recebeu Jesus, a palavra diz que você torna-se filho de Deus, Ele te dá o direito, Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, mas aqueles que não receberam, não são filhos de Deus. Não é preconceito, não. Aqueles que não receberam Jesus, não são filhos de Deus. Você ouve aí fora as pessoas falarem assim, todos nós somos filhos de Deus, né? Não. Não. Aqui diz que todos quanto o receberam, todos que entregaram as suas vidas para Ele, todos aqueles que creram nele, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí João completa dizendo, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então ele está dizendo, olha, aqueles que recebem o Senhor, aqueles que creem no seu nome, se tornam filhos de Deus, ou seja, eles nasceram de novo, eles nasceram para Deus, e não nasceram segundo a vontade humana, nasceram de Deus, se tornam novas criaturas, filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Por isso que quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite, e veio falar, mestre, ninguém faz tantos sinais se não for enviado por Deus, ele fala, olha, necessário vos é nascer de novo, ou seja, necessário é que você me conheça, necessário é que você me receba, para que você se torne filho de Deus. Aqueles homens no barco viram o poder de Jesus. Aqueles homens que andaram com Jesus puderam conhecê-lo como um Deus poderoso. Eles entenderam que Jesus era aquele que estava prometido há séculos atrás, que viria redimir a humanidade. E ainda Jesus, falando com Nicodemos, disse que aquele que nele crê não iria morrer, mas receberia o quê? A vida eterna. Então ele, expressando o amor de Deus para Nicodemos, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É imprescindível conhecer Jesus Cristo. É imprescindível entregar as nossas vidas para Jesus, porque o destino da sua alma depende do seu encontro com Ele aqui. E nós falamos sempre que o momento de se encontrar com Cristo é hoje, é já, é agora. Não podemos adiar, porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pode ser muito tarde, irmãos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Mas salvo do quê? Salvo do poder do pecado, salvo da condenação. Se você não sabe, se alguém não te falou ainda, você que está me ouvindo, aqueles que ainda não encontraram-se com Cristo, precisam entender que a sua alma encontra-se em perigo. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que vai dizer isso para mim e para você. Diz que quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas para quem pratica a verdade, vem para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Evangelho é apresentar Jesus como Salvador das nossas almas. Todos que chegam a este mundo, pobre ou rico, branco ou preto, brasileiro, argentino ou qualquer outra nacionalidade, todos que chegam a este mundo, chegam deste mundo em pecado, chegam neste mundo condenado, chegam neste mundo, irmãos, com as suas almas enlaçadas pelo poder das trevas. E a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer, mas o Cristo veio para nos libertar do pecado. Cristo veio para salvar as nossas almas da condenação eterna. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Se Ele ainda não é o seu Senhor, se Ele ainda não é o seu Salvador, eu quero dizer que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Aquele que não conhece Jesus está com as suas almas perdidas. E nessa noite o Senhor está aqui conosco, está aqui neste lugar, se revelando para você e dizendo para você: olha, existe uma esperança para a sua alma, existe esperança para você. De repente a sua luta, a sua tribulação, as dificuldades que você está enfrentando, é para que o Senhor venha se revelar na sua vida, é para que Ele venha se revelar na sua família, para que Ele venha se revelar no seu ser, para que Ele venha mostrar para você o verdadeiro caminho.
As lutas e as tribulações vêm para acender a lâmpada vermelha das nossas vidas, e a gente fala, olha, o que eu vou fazer, como eu posso me livrar disto? E Deus, nesta noite, diz para você, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, invoque o nome dEle, busque-o enquanto se pode achar, busque-o enquanto se pode achar. Jesus Cristo é o único capaz de nos livrar da ira divina. Jesus é o único que tem poder para nos livrar do poder do pecado. Jesus é o único que tem poder para nos livrar das garras de Satanás. Porque se você ainda não faz parte do reino de Deus, infelizmente você ainda está nas garras do mal. Irmãos, a palavra não é simpática, mas eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ama de verdade, diz que Ele já deu o seu Filho Jesus Cristo. O que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para nos libertar, para nos dar vida, para nos fazer pessoas diferentes, para fazer com que eu e você receba de fato a alegria, a paz que só existe em Deus. Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. Jesus Cristo é a única esperança para mim e para você. E este Deus, queridos, fez de tudo para nos alcançar. Mas você pode ouvir esta palavra e ir para casa como se nada tivesse acontecido. Mas você pode tomar uma decisão hoje de se apresentar diante deste Deus, o recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você pode nesta noite receber de Deus o perdão dos seus pecados. Ele está aqui para nos perdoar. E a palavra de Deus diz que o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todos os pecados. Ainda que os pecados sejam escandalosos, ainda que os pecados sejam terríveis, o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. E nesta noite, o Senhor Jesus convida você a ter um encontro com Ele. O Senhor Jesus, nesta noite, deseja se revelar ao seu coração, a ser um Deus real na sua vida, a ser um Deus de verdade na sua vida. Não um Deus de ouvir falar, mas um Deus de você experimentá-lo, de andar com Ele e de ter a revelação de quem Ele é. Aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, se você ainda não experimentou quem Ele é de verdade, se você percebeu que a sua vida encontra-se em perigo e encontra a si mesmo, há esperança para você nesta noite. Ele deseja trazer paz ao seu coração. Ele deseja trazer alegria no seu coração. Ele deseja trazer vida, vida eterna, vida de Deus, vida abundante. Essa é a vida que Deus deseja para você. A vida eterna é esta: que conheçam a Deus
como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, a salvação, é um dom de Deus, é um presente para todo aquele que crê, é um presente para toda a humanidade. O desejo de Deus é que toda alma se salve. O desejo de Deus é que eu e você, um dia, na eternidade, possamos desfrutar da presença dEle. A salvação é um presente de Deus para a sua vida, e o Senhor deseja se revelar ao teu coração. Enquanto o ministério de louvor estará adorando ao Senhor, fale com Ele, seja sincero com Ele. Quero dizer para você que Ele te ama e ama de verdade. Não existe um amor igual ao amor do nosso Deus, um amor verdadeiro, um amor que não tem palavras para expressar. Este é o amor que Deus tem para você, para com você, e Ele deseja nesta noite se revelar a você.